E se você acha que o seu conhecimento vale alguma coisa, mas a sua conta bancária diz o contrário, esse episódio vai mudar o seu jogo. Bruninha, 16 anos de experiência é uma promessa boa. Não é pra qualquer um, hein? Vender projetos de marketing digital 2009, 10, 11, 12, 13, 14, por aí, era muito difícil. O que aconteceu? Eu tive que pedir empréstimo, né? Depois de anos, eu parei de tentar convencer as empresas e as pessoas a comprarem um produto meu, uma consultoria, qualquer coisa que seja dentro do meu ecossistema. Porque eu acredito que se eu tenho que convencer alguém, eu já perdi a venda. Então, quando ela chega até a minha taxa de conversão é alta, porque eu passei por todo esse processo, Bruno. 2009, 2010, 11. Então, quando eu falava com essa entonação, com essa vontade e o brilho nos olhos, foi ferramenta que eu encontrei e comecei a treinar para convencer o empresário, porque eu tinha baixa idade. E eu fui buscar para ser meu próprio chefe, para ter liberdade geográfica, para ter meus próprios horários. Onde foi minha principal busca naquele momento? Eu quero ser meu próprio chefe. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você acha que o seu conhecimento vale alguma coisa, mas a sua conta bancária diz o contrário, esse episódio vai mudar o seu jogo. O nosso convidado de hoje começou em 2009 no digital com muitos medos e dívidas. E em 2011 formalizou sua empresa e desde então nunca mais olhou para trás. De lá para cá são 16 anos de experiência e mais de 12 mil alunos impactados pelo seu conhecimento. Ele não é só mais um especialista, ele é o cara que transformou liberdade financeira e geográfica em realidade. E hoje ele vai te mostrar como transformar conhecimento em dinheiro, criar um ecossistema digital e, finalmente, conquistar a liberdade que você sonha. Bruninha, 16 anos de experiência é uma promessa boa hoje. Não é pra qualquer um, hein? Bora. Vamos chamar ele, Bruninha, Bora sem lá. mais delongas? Seja muito bem-vindo, André Damasceno. Boa! E aí, pessoal, pô, prazer demais estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bruna. Obrigado a você. Ó, uma honra estar sentado aqui nessa cadeirinha, tá? Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto, cara. É um prazer te receber aqui. Total, Valeu. inclusive tivemos um almoço incrível. Bom. E chegou a hora de você contar aqui tua história nesse querido, incrível podcast. Boa. E voltando um pouco no tempo, o Marcelo trouxe aqui, são 16 anos de mercado. É muito tempo, né? Então, indo lá pra 2009, você falou pra gente nos bastidores que você tava totalmente no negativo. O que aconteceu? Eu tive que pedir empréstimo, né? No antigo Banco Real. O Banco Real, naquela época, ele tinha conta universitária. Aham. Não sei se vocês se lembram aí dessa época. E eles foram até a minha faculdade, eu criei uma conta universitária. E ali foi o meu pontapé para poder fazer os primeiros investimentos, que na época não era muito, mas para um universitário, naquela época sem muitas pretensões. Então foi o pontapé inicial para iniciar, de fato, a minha jornada dentro do digital e começar a fazer meus primeiros dinheiros, digamos assim, né? Que massa. Antes do digital se apresentar na sua vida, qual era a sua percepção de futuro? O que é que você acreditava que faria? Quais eram os sonhos que você carregava até descobrir essa oportunidade? Boa, Marcelo. Eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda querendo ser diretor de criação. Ok. Ganhar prêmios, sabe? Aqueles prêmios, coisas que você faz de criatividade. Só que no decorrer da faculdade, eu percebi que eu não era um cara tão criativo. E aí, depois do terceiro, quarto período, eu fui apresentado a disciplina de marketing. Marketing, raiz de verdade. E aquilo mudou a minha percepção sobre o que eu queria começar a ser. Então, eu saí um pouco desse lado da criatividade, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, essas ferramentas audiovisuais, e fui para uma pegada mais comercial, estratégica, vendas, conversar, persuasão, discutir, interagir. Então, eu fui muito para esse lado. E aí, eu me encontrei. E aí, foi quando eu falei, opa, peraí, eu não quero trabalhar em agência, quero uma coisa que, sim, na minha cabeça, Bruno e Marcelo, passava muito assim, eu não quero trabalhar em agência de publicidade e propaganda. E por que isso, cara? Porque, na minha visão, eu ficaria até tarde numa agência, e eu fecho os olhos, eu lembro disso, pediria uma pizza e ganharia muito mal. E esse era o caminho da maioria, né, naquela época. Bruna, caminho da maioria. Fica até arrepiado. Por quê? Publicidade e propaganda em 2009, eu comecei em 2006, me matriculei. Então, 4 anos, 2009. Era o caminho que desenhava. Inclusive, muitos dos meus professores trabalhavam em agência ou eram donos de agência. E eu não queria definitivamente aquilo para mim.
tá? Porque eu via, né, que comer pizza até tarde, etc, tinha o mídia, isso, aquilo, eu falei, não, eu não quero isso para mim. Então, graças a Deus, as coisas foram para um caminho, eu fui buscando essas oportunidades, então eu tive algumas oportunidades, outras eu tive que buscar essas oportunidades, e eu falei, não, pera aí, então acho que tem um caminho aqui, fora de agência, que eu posso ir buscar para trilhar a minha história, criar a minha história. Que legal. E hoje são mais 16 anos de mercado, então muita coisa mudou, né? Que a gente estava conversando ali no caminho do almoço, cara, você pegou, era tudo mato, querendo ou não, né? 100%. Nossa, o que você consegue hoje de ter percepção? O que mudou naquela época e também quais eram os seus desafios naquele período? Boa. Primeiro, vender projetos de marketing digital 2009, 10, 11, 12, 13, 14, por aí, era muito difícil. Porque, como a gente estava falando no almoço, né, Bruna? Naquela época, as ferramentas, Facebook, Instagram, quando depois vem Instagram, por exemplo, Twitter, elas não tinham dados, métricas. Então, mostrar para o empresário que eu vou colocar a mão no bolso dele, ele vai abrir a carteira para investir em mim numa consultoria, numa assessoria de marketing digital e desenvolver um projeto, não era fácil convencer. Primeiro, a minha baixa idade. Então, para convencer esse cara era muito difícil. Imagino. Então, ponto 1. Ponto 2, essa questão, não tinha Facebook, depois de anos foi ter um dashboard, o Facebook Insights, aí depois Instagram Insights, Twitter Analytics, Pinterest Analytics. Essas ferramentas foram vendo a importância de ter um dashboard de dados, de mensuração, alcance. Porque naquela época era o quê? Comentários e só, mas isso era uma métrica muito baixa para o empresário da pequena empresa, cujo meu foco nas consultorias. Então, ele não queria comprar, Marcelo. Então, era um baita desafio. Então, essa pergunta é muito boa da Bruna, porque isso mostra lá atrás exatamente essa transição. Então, e foi bom. Por quê? Porque eu tive que me preparar muito mais. Eu fazia na época, hoje vocês fazem relatórios aí, muito fácil, você aperta um botão, hoje tem inteligência artificial, hoje você tem softwares que fazem isso muito fácil. Lá na época, eu tive que fazer isso como? Famoso na unha. Abrir ferramenta por ferramenta, post por post, conteúdo por conteúdo, analisar, disparo de e-mail, conta por conta e fazer na unha. Tinha que ter um processo absurdo, né? Muito, e era cansativo, era doloroso, mas eu amava, eu amo isso. Isso me dava muito tesão e ainda dá. Então isso foi bom por quê? Porque me ajudou a ter uma bagagem, a mostrar a importância das métricas, das informações para o empresário para quem eu vendia consultoria. Então, quando eu fui fazendo esse processo, e aí chegar na sua pergunta, então, o que mudou muito essa parte hoje? E hoje, é claro, tem muita inteligência artificial, então essa parte de dados, de análise, o empresário está mais maduro, ele já entende. O poder de convencimento hoje, Marcelo e Bruna, é muito baixo. A gente já chega numa empresa para convencer esse cara primeiro. Depois de anos, eu parei de tentar convencer as empresas e as pessoas a comprarem um produto meu, uma consultoria, qualquer coisa que seja dentro do meu ecossistema. Porque eu acredito que se eu tenho que convencer alguém, eu já perdi a venda. Eu não tenho que convencer ninguém. Essa pessoa já tem que vir dentro do meu processo, da minha jornada, do meu funil, por exemplo, ela já tem que entender o quão é importante o digital para ela. Legal. O que eu tenho para fazer para ela vai transformar literalmente a vida e os negócios dela. Então, quando ela chega até a minha taxa de conversão é alta. Por quê? Eu passei por todo esse processo, Bruna. Perfeito. 2009, 2010, 11. Então, hoje, é muito mais fácil, digamos assim, usar essa palavra para convencer um empresário ou uma pessoa a comprar um curso, um produto, uma consultoria, uma mentoria, porque ele já está em sinergia comigo. Legal. Com aquilo que eu faço. Perfeito, ainda mais pensando justamente nessa questão de dados, como você trouxe, hoje está muito mais fácil você ter esse tipo de acesso. E pensando no empresário, aquele cara raiz, talvez, do mercado tradicional, ele não quer saber de achismo, ele quer ali acertar, né? E acertar é você olhar para dados. Exato. E tem eu falava muito assim lá no início, que o que é legal da internet? Eu falava isso sentado na frente com o empresário, discutindo, às vezes no almoço, num café, que, internet é o único local que não existe a expressão eu acho. Porque quando você tem dados do seu site,
a demografia, porque lá naquela época, por exemplo, o Google Analytics entregava algumas informações que já eram poderosas. Hoje é um absurdo do que entrega. Verdade. Mas naquela época já entregava demografia, localização. Então, quando eu mostrava isso para o empresário que queria fazer um hot site, ninguém falava landing page naquela época, e eu mostrava para ele, Marcelo, assim, ó, você vai ter acesso a essas informações de quem acessa o seu site. Peraí, como assim? Como assim, André? É possível isso? Totalmente possível. E a partir dessas informações, você vai poder desenvolver campanhas ou estratégias específicas para o que o dado está falando com você. Ele, pô, legal, André. Então, quando eu falava com essa entonação, com essa vontade e o brilho nos olhos, foi ferramenta que eu encontrei e comecei a treinar para convencer o empresário, porque eu tinha baixa idade. Eu ainda estava começando. Qual era o meu resultado? Muito pouco. Muito pouco. Então, era a forma que eu encontrei de convencer esse cara trazendo toda essa energia. Faz todo sentido, né? O cara que vai no achismo do panfleto para agora ter uma inteligência de dados absurda. Exato. Que hoje a gente sabe com as BIs é uma coisa surreal. Exato. Agora eu quero tirar uma dúvida mais pessoal. Eu, como a gente estava conversando no almoço, eu cresci numa família de servidores públicos. Então, por um lado, eu experimentei estabilidade, mas eu nunca experimentei escala financeira. Daí surgiu minha vontade de empreender. Eu falei, cara, eu gosto de ter essa realidade estável, mas eu quero voos maiores. Sim. Então, a única alternativa que eu encontro mais atingível, mais próxima é empreender. No seu caso, de onde é que surgiu essa vontade de empreender? E aí, já trazendo para a audiência, o que é que o empreendedor precisa ter hoje para sobreviver, por exemplo, em 2025? Pô, eu fico até emocionado porque o dinheiro, ele é importante? Ele é, Bruna, e ele é, Marcelo. Só que naquele momento, sabe o que eu queria? Ser meu próprio chefe. Eu tive experiências ruins com líderes. Então, eu trabalhei muito pouco de carteira assinada, fui operador de telemarketing durante 1 ano na Embratel. Ligava para casa das pessoas, fazia campanhas de outbound. E assim, eu tive gestores ruins, então talvez por isso que eu fui buscar o empreendedorismo, né? Porque eu não tenho histórico, meus pais não são empreendedores. Apesar que são, sim, pessoas incríveis, mas eles não são empreendedores. E eu fui buscar para ser meu próprio chefe, para ter liberdade geográfica, para ter meus próprios horários. Então, onde foi minha principal busca naquele momento? Eu quero ser meu próprio chefe. Eu sei que meu último emprego de carteira assinada, eu ganhava R$ 1.600 e mais uma ajuda de custo de R$ 200. E eu sei que eu merecia muito mais do que aquilo. Então, foi uma sensação, poxa, eu sei que se eu der um pouco mais aqui, eu consigo ganhar mais. Então, a matemática, para mim, era muito simples. Quer dizer que se eu me dedicar um pouco mais, eu ganho um pouco mais? Sim. E aí eu fui ganhando esse pouco mais, porque eu fui me dedicando, eu fui buscando conhecimento, informação. Só que a partir do momento, aí voltando para sua pergunta, que eu fui buscando informação, conteúdo, conhecimento, que lá atrás era onde eu ia buscar isso, eu fui falando, peraí, eu não posso ter uma cabeça lotada de conhecimento e não fazer dinheiro com isso de alguma forma. Então foi quando eu percebi que, ao ter esse conhecimento, eu poderia vender consultorias, cursos. Eu abri várias turmas pelo Brasil do meu curso de analista de mídias sociais, numa época que não se falava sobre analista de mídias sociais. Isso 10, 11, 12. Eu viajei para diversos estados, para diversas cidades, com várias turmas. Florianópolis, São Paulo, enfim, fazendo isso. Então foi quando eu falei, pô, quer dizer que se eu abrir uma turma aqui, depois vai acontecer isso, eu vou ganhar o dinheiro e ainda posso ficar o final de semana com a minha esposa curtindo Belo Horizonte, Floripa, etc, etc. Eu fui percebendo que poderia juntar as duas coisas. Então, para quem está começando, eu acho assim, não vai pelo dinheiro. O dinheiro, ele é importante, mas eu acredito que o dinheiro, Marcelo e Bruna, é uma consequência. Perfeito. Porque se você vai pelo dinheiro, qualquer coisinha pode te distrair. Agora, quando você vai com propósito, com tesão, com vontade, sei lá, muda o jogo, muda o game. Legal. Essa é a verdade. Legal falar com pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Tem muita gente no mercado que começa pelo dinheiro, mas no meio do caminho descobre o propósito maior, né? Boa. Isso é Geralmente sensacional. acontece isso, na verdade. Sim, Né? total. Talvez que a pessoa, ela supra essa necessidade do dinheiro, ela precisa de algo mais para manter ela ali. E ela encontra as coisas que vão manter ela por mais 10, 15, 20 Porque se anos, for pelo né? dinheiro, tem tantas pessoas aí que tem muita grana e nem precisava mais estar no mercado, né? Mas não porque sabem que esse é o propósito dela, continuar transformando vidas, ensinando as pessoas como um todo, né? E acredito que esse seja o seu também. Perfeito. Que legal. É isso. E trazendo assim pra outra perceptividade. Cara, você falou pra gente que você era totalmente tímido. O que não parece, porque você tem uma comunicação impecável. Como é que foi pra você começar a vender
nesse cenário de timidez, de não conseguir nem falar, talvez, numa faculdade, numa sala de aula? Eu percebi que a timidez e o fato de eu não conseguir falar me tirariam dos meus sonhos e objetivos. Fico arrepiado, porque eu tinha objetivos, metas, o que eu queria conquistar. Então, quando eu identifiquei que isso eram âncoras negativas que iriam de alguma forma me prejudicar e me afastar dos meus objetivos, das minhas metas de vida, eu falei, ou eu cruzo os braços e choro, ou eu choro durante 1 hora, pronto, acabou, vamos em frente. Enxuga as lágrimas e foi isso que aconteceu. Então, quando eu percebi, identifiquei, Bruna, que isso era um problema que poderia e certamente iria me impedir de estar aqui sentado hoje, eu falei, pô, peraí, não pode ser. Eu preciso e eu quero ser muito maior do que isso. Então, fui buscar conteúdo, fui buscar informação, conhecimento, estudar, ver quem já falava de algum jeito, fazer cursos, oratória, coaching. Há muito tempo atrás eu sou coaching, apesar de não ter coach, que é o cliente, não exerço a profissão, mas tenho o maior respeito de quem exerce. Então, eu comecei a perceber, peraí, eu tenho ferramentas aqui atrás que podem me ajudar a tirar isso do lado e ir em busca do que eu quero fazer. Entendeu? Então, eu percebi que era um problema. Eu acho que isso é um ponto legal que as pessoas podem ter. Você tem um problema. Você senta, chora, cruza os braços e fica. Então, por você, ou você senta, chora, cruza os braços durante 1 hora, acabou. Chorou e vai-se embora. Chorou, enxuga e vai-se embora. Então, eu fiz praticamente isso. E a hora que... Você ia falar? Não, pode falar. Olha que legal eu ia comentar, né, sobre como tudo volta pra mentalidade, né? É como você, primeiro, identifiquei que eu tenho um problema e o que é que eu vou fazer em relação a ele, né? O que me gera uma pergunta que é, você começou no digital mesmo com uma dificuldade que provavelmente travaria uma pessoa de ter sucesso, mas você teve uma mentalidade que fez você enfrentar ela. Pensando no mercado como um todo e sua experiência, quais são os principais sabotadores que impedem as pessoas de iniciar ou continuar no mercado? Boa. Quer complementar? Não, eu ia perguntar exatamente pra você se você também já tinha passado por uma situação dessa, de ser tímido, porque eu lembro que na faculdade eu não conseguia fazer nenhuma prestação de escola. Na escola, faculdade, enfim, de trabalho, né, como um todo. Cara, eu ia começar a falar, a minha boca secava. Tipo, você não tinha mais saliva pra falar, eu não conseguia abrir a minha boca. Quem vê não acredita. Pois é, e hoje quem vê vocês treino, dois aqui... Muito treino, olhando muito o episódio, tentando melhorar, aí, tá agora, né? E nada é por acaso. Então, assim, ó, as pessoas olham vocês hoje absurdamente no nível altíssimo de fala, de comunicação, com uma leveza, com uma profundidade muito grande. As pessoas não sabem que lá atrás vocês tiveram que desenvolver isso. Então, eu acredito muito nisso. Todo ser humano é capaz, quando ele olha para dentro de si, de se desenvolver, desde que ele realmente queira isso. Então, poxa, eu quero. O que eu preciso? Acessar conteúdos, informações, conhecimento e ferramentas. A partir do momento que eu tomo nota disso e coloco como meta, aí é minha responsabilidade de buscar e fazer isso acontecer. Concorda? Eu acho que é mais ou menos isso. Volta ali a sua pergunta que eu esqueci qual que era, Marcelo, desculpa. Imagina, quais são os principais sabotadores que impedem as pessoas de iniciar e continuar no mercado? Boa. Hoje, o medo da crítica das pessoas. Demais. Então, poxa, vou fazer alguma coisa, o que as pessoas do outro lado vão falar? E a internet hoje, ela tem o seu lado muito positivo, mas também tem o seu lado obscuro, né? Porque você se colocar ali para gravar um podcast, para estar aqui, para passar uma tarde maravilhosa com vocês, você se coloca em determinadas posições. Então, você tem que estar aberto a isso. Então, o medo, tá? Procrastinar. Então, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Ah, não, deixa para depois. A questão de você achar que tudo precisa ser perfeito para começar. Marcelo e Bruna, quando eu fechei meu primeiro cliente de consultoria, uma imobiliária que ainda existe no Espírito Santo, por R$450 por mês durante 6 meses... Lá em 15 anos atrás, quase quando eu comecei, vocês concordam que eu não tinha habilidade e conhecimento que eu tenho hoje? Sim, claro. Então, todo mundo que está começando precisa começar para se tornar bom em algum momento. Por que aquela empresa, então, comprou? Por que aquela imobiliária comprou minha consultoria? Eu não era bom naquele momento. Então, essa questão das pessoas acharem, eu preciso ter o melhor produto para vender aqui no Aquify, é claro que você tem que ter um produto espetacular.
Mas se você está começando agora, o seu produto, olha só, entenda isso, não vai ser espetacular. Entenda, você está começando agora. Então, faça, coloque o produto e vai aprimorando. Então, eu vejo muito isso. Procrastinar, medo, achar ou acreditar que precisa ser o the best para colocar um produto no ar, para transformar o seu conhecimento em dinheiro. E isso são sabotadores, isso são âncoras, Marcelo, assim, absurdas. Porque te trava. Te trava, você não consegue se movimentar. Eu acredito que são esses. Sim. Que legal. Algumas vezes a gente recebe pessoas que eles perguntam assim pra gente, cara, o que vocês percebem depois de entrevistar tantas pessoas que foi o facilitador que levou elas a estarem no topo? E é batata, né? Execução. É, execução, Então não elas tem vão outra. executar, botar em prática. Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento sobre o mercado digital, assim, teoria, cabeça, tem tudo teórico. Mas ela não executa. Por que ela não executa? O que tá travando ela? Que tipo de medo tá travando ela? Isso é muito comum, né? É muito comum. Outro também que eu enxergo é a grama do vizinho, né? A comparação. Então, a pessoa, ela começa, Verdade. ela conseguiu dar o pontapé inicial. Ela fala, eu vou ser afiliado. Aí ela ouviu aqui, pô, mas esse negócio de dropshipping dá dinheiro, né? Ela vai pro drop. Aí daqui a pouco ela, pô, mas esse tal de PLR que o pessoal tá falando, tá todo mundo falando de PLR. E aí quando vê, ela passou 3 anos de mercado. Ela ficou 3 meses em cada área, não se tornou especialista de nada e não tem resultado. Boa, Marcelo. Vários focos ao mesmo tempo, não focou só em um. Exatamente, Focou, porque a grama do vizinho É. chama a atenção e a pessoa esquece que, cara, não tem uma pessoa que não teve resultado se ela escolheu uma habilidade, no máximo um mentor e persistiu. Eu não encontrei quem não teve resultado. É verdade. Exato. É isso, Perfeito. porque imagina, você tá fazendo aquilo ali, você tá fazendo, uma hora vai dar certo. Total. Você tem muita verdade no que você está entregando e fazendo, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E no início da sua consultoria, como é que você fazia para fechar ali seus primeiros clientes? Era no boca a boca ou também existiam outras estratégias? Total. Muita coisa no início que me ajudou foi o quê? O meu blog. Porque o meu blog lá, feito em primeira mão em WordPress, em fevereiro de 2009, o conteúdo do blog me posicionou através de um SEO, que naquela época eu não fazia ideia. Gente, o que é SEO? Uma ferramenta, uma técnica para você aparecer nas primeiras páginas do Google, tá? Search Engine Optimization, o significado dessa sigla, SEO. Então aquilo me ajudou. Outra coisa que me ajudou, fazer eventos. O que é fazer eventos? Cobrir eventos. Então, o blog foi começando a ganhar aderência, Bruna. Visitas, visualizações, mapeado pelo Google Analytics. Então, aquilo me colocava na mesa com vocês. Me colocava numa pequena palestra de 15 minutos que eu tinha o tempo para abrir a minha boca. Então, isso começou a me dar acesso a lugares que tinham pessoas potenciais que poderiam colocar dinheiro no meu bolso. Então, quando eu falava, chegava até uma pessoa, pô, pode resolver a minha dor? Como é que é? Vamos marcar um almoço, isso e isso? Então, o conteúdo do blog foi me dando acesso a esses lugares. Eventos. E aí, o que é isso hoje? Isso é canal de aquisição. Então, o conteúdo do blog, esses pequenos eventos, network, eu fui entendendo a importância de criar, construir, desenvolver ao longo da jornada o meu network. Então, muitos negócios que eu faço hoje é através do meu network que vai gerando possibilidade de fazer mais dinheiro. Então, é um canal de aquisição meu muito forte. Então, foi exatamente isso que foi acontecendo. E, é claro, fazer eventos, viajar, porque quando eu dava um curso em Belo Horizonte e eu empresário, ele não iria executar, ele queria alguém para trabalhar ao lado dele. Perfeito. Aí eu caí de paraquedas, que na verdade não era de paraquedas, era assim, era uma estratégia que naquele momento era empiricamente, que hoje eu faço muito bem pensado, era isso. Então foi acontecendo naturalmente. Que massa. Agora eu quero entrar na pergunta que provavelmente quem clicou nesse vídeo está ali do outro lado querendo descobrir. Que é como transformar o seu conhecimento em dinheiro. A gente tem, às vezes, uns conhecimentos peculiares. Eu gosto muito de corrida, então eu tenho um conhecimento profundo sobre kart. Ou, às vezes, a gente fala muito sobre teorias da conspiração, Nossa, né? isso daí vai. Mas, às vezes, a pessoa Ela tá ali falando na hora do almoço sobre isso. Sobre isso, né? Mas tem pessoas que elas descobriram alguma coisa. Nós já tivemos pessoas aqui que faturaram centenas de milhares ensinando o pessoal a fazer sabonete. Olha Ou só. coisas... Ou cuidar de orquídeas. Nossa. Então, para quem está ali do outro lado, tem um conhecimento específico sobre algo, como é que ela consegue transformar esse conhecimento em dinheiro, André? Primeiro, entendendo que o seu conhecimento é a dor de uma pessoa que está próxima a você ou não.
Então, aquilo que você sabe pode ser o que a pessoa do outro lado está querendo aprender para resolver um problema dela específico. A grande questão é que o Brasil ele é gigante. Não existe só uma única pessoa que está atrás do que você sabe, Bruna. Existem milhares, quem sabe até milhões de pessoas querendo aprender a falar bem durante um podcast. A gente não estava falando que agora que a importância de falar, de se comunicar? Então tem pessoas que querem aprender isso. Quando você identifica que a sua habilidade é a dor de uma ou mais pessoas, o que você tem que fazer? Você tem que jogar isso para o universo. Você abre a boca e fala: oi, gente, eu sou muito bom em te ajudar a desenvolver a sua comunicação. Porque quando você tem uma comunicação boa, uma oratória espetacular, isso abre portas para você. Oi, gente, eu sou o André Damasceno e posso te ajudar a desenvolver a sua maneira de se vestir. Porque como você se veste, abre portas para você. Então, fazendo isso é o pontapé inicial, ou seja, você mostrando para um público, seu público-alvo, seu PCI, perfil de cliente ideal, falando que você é bom e como você ajuda a resolver o problema ou o desejo dessas pessoas. E quando você vai para o universo, faz isso, você pode vender uma mentoria. Legal. Você pode vir aqui na QIFI e vender um produto digital, que pode ser um e-book, pode ser aulas gravadas, uma planilha no Excel. Por exemplo, o Marcelo só falou de corrida, kart, etc. Por exemplo, o Marcelo pode pegar uma planilha de Excel e desenvolver ali códigos mostrando como que você pode melhorar o seu tempo no kart. Perfeito. E vender isso, que é uma planilha toda automatizada por ele, agora com IA. Só que ele vende isso em forma de produto. Só que, Marcelo, isso é muito pouco. Eu quero ter acesso aos seus tempos. O que você come, faz para correr bem no kart? Isso é uma mentoria. Você quer ter acesso a mim? É uma mentoria. Então você vai lá na QIFI, cadastra o produto. Depois você cadastra a mentoria. Talvez eu esteja falando, parece simples, mas é simples. Não é fácil. Boa. É simples, mas não é fácil. E aí a sua mentalidade vai conduzir você a fazer isso. Então, todo conhecimento, Marcelo e Bruno, todo conhecimento pode ser monetizado. Basta você estar um passo à frente de quem precisa do seu conhecimento, daquilo, da sua habilidade que você tem para resolver. Legal. Exatamente. E André, pensando em criação de ecossistema, hoje a gente percebe que muitos produtores que estão aí desenvolvendo um modelo de negócios a longo prazo, algo sustentável, eles já têm um ecossistema criado, né? Quando se faz necessário criar esse ecossistema e o que necessariamente precisa ter nele? Legal. Eu comecei a usar esse termo de ecossistema de negócio online não tem muito tempo, mas eu já fazia isso de uma maneira empírica. O que é? Porque eu já fazia dinheiro através de prestação de serviço lá atrás. Depois, eu comecei a criar cursos presenciais. Depois, as empresas começaram a me pagar por palestras. Algumas outras por treinamentos, em company ou online. Depois, eu percebi que eu poderia criar workshops. Depois, eu descobri que eu poderia criar produtos digitais e ter uma esteira de produtos. Um produto de low ticket, médio ticket e um produto de high ticket. Então, eu percebi que eu poderia fazer isso. Uma outra coisa, depois eu percebi que o blog me geraria dinheiro com Google AdSense. YouTube também. Aí eu falei, isso é todo o meu ecossistema. Então, eu posso fazer dinheiro, não devo só fazer dinheiro, só com um produto digital. A mentalidade do meu negócio, ela precisa ser muito mais robusta do que isso. Então, hoje, o que eu quero que as pessoas entendam? Que ela ter um ecossistema, Bruna, é como você abrir uma torneira e ela jorrar. Quando uma outra ponta da torneira fecha, ou seja, secou, digamos assim, você tem do outro lado uma outra torneira aberta. Então, eu estou fazendo dinheiro com produtos digitais, diminuir consultorias, pela característica do mercado. Agora voltou para consultorias, mas agora fiz aqui um contrato de X tempo só de palestras, de workshops. Isso é um ecossistema. O seu conhecimento ele não precisa se limitar a uma consultoria, a um produto digital. O que você sabe pode ser transformado em uma palestra, uma consultoria, um treinamento, um workshop online gratuito, um produto digital, ou seja, todas as possibilidades. Então eu falo, você tem uma habilidade, pelo amor de Deus, não fique somente em um tipo de negócio. Crie
vários potenciais tipos de negócio para você criar. E qual que é a importância do ecossistema? Que isso vai te permitir ter diferentes fontes de receita a partir da sua habilidade, daquilo que você sabe. Palestra, workshop, treinamento, etc, etc. Então, isso vai te permitir você ter múltiplas fontes de receita. Traz muita previsibilidade, né? E é incrível quando ele se retroalimenta. Isso é verdade. Ô, Bruna, sério, ó, que palavra incrível. Retroalimenta. Fecha aqui. Retroalimenta. É isso. Esse retroalimentar, Marcelo e Bruna, é fundamental para o cara que está começando a entender, ele não ficar preso a um único modelo. Então, ele vai se retroalimentando. Por quê? Quando eu vou dar uma palestra presencial, Marcela, por exemplo, Sebrae me contrata muito. Eu vou dar uma palestra presencial, por que no final eu não posso deixar um QR Code para um produto meu? Exatamente. Tá vendo? Aí, pô, se eu tenho um produto... Agora, se eu não tenho um produto, eu só dou a palestra, gente, tchau, tiramos uma foto, ó, feliz no tá... Instagram. Agora, se eu tenho um produto, se eu tenho uma mentoria, olha que legal, o que eu posso fazer? Tá vendo a importância do ecossistema? É isso, Bruna. Retroalimentar. Legal. Perfeito a sua frase, sua palavra. É isso. Legal. Agora, em que momento um ecossistema deve ser implementado em uma operação digital? Por que eu pergunto isso? A gente estava conversando sobre, ontem até mesmo na Lima, sobre a maturidade do mercado. Inicialmente, nós entrevistávamos muito pessoas que existiam uma oferta. E fizeram, às vezes, 1 milhão com essa oferta. Sim. Já hoje, em plano 2025, é muito raro, né, Bruninha, a gente pegar pessoas de uma oferta. Nós estamos entrevistando pessoas que têm um negócio digital, com setores, com múltiplas ofertas, canais de aquisição. E aí, eu volto à sua frase que foi impecável, que foi, olha, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque é simples. Cara, você pega um conhecimento, você vai embalar esse conhecimento, você vai vender. Só que o processo por trás da venda, os funis, toda a construção, isso é um pouco mais complexo. Sim. Então, às vezes, o cara que ele acabou de entrar, ele tem trabalho para desenvolver uma copy, subir e analisar os dados de uma campanha, quiçá lidar com um ecossistema de negócio. Né? Verdade. Então, em qual momento um empreendedor digital pode parar e pensar, cara, eu acho que chegou a hora de eu dar um próximo passo e expandir minha empresa para um ecossistema e não só um produto ou uma oferta? Perfeito. Não. Ele vai olhar para o próprio umbigo dele, que é um termo que eu utilizo, e eu falar assim, nesse atual estágio do meu negócio, o que acontece com o meu negócio, com a minha empresa, com o meu business, se um parafuso sair do lugar? Eu continuo rodando, continua entrando dinheiro, o meu faturamento continua, eu fico sem respirar, isso acontece. Então, é uma autorreflexão que ele vai fazer, então ele vai olhar para os números do negócio dele, então, para o dashboard da QIFI, que mostra lá, relatório de vendas, etc., canais de aquisição, então como é que está meu funil, da onde vem o lead, da onde vem o cliente, quanto que custa o CAC, custo de aquisição de cliente, então ele vai olhar, até coçar a cabeça, ele vai olhar, refletir e falar, pô, pera aí, o que eu tenho agora, será que se um parafuso sair do lugar, vai dar ruim? Então, esse é um bom momento dele falar, peraí, eu preciso agora de fato criar um ecossistema de negócios, porque isso vai se retroalimentar. Então, é uma autorreflexão poderosa, e aí não é muito fácil não, mas é importante, né? Uma autorreflexão, ele para, ele analisa, deixa o celular de lado, respira, toma um copo d'água, faz algumas reuniões com quem é importante dentro da operação dele, ou com a esposa dele, ou com o marido, enfim. Então, ele vai fazer essa autorreflexão e falar, peraí, eu preciso implementar um ecossistema de negócios, porque isso vai me permitir ter várias fontes de entrada de dinheiro, vai me permitir fazer dinheiro de diferentes formas, que eu não vou ficar refém a um negócio. Então, eu acho sendo objetivo, quando ele olhar para o umbigo e falar, peraí, respirar e responder. Esse parafuso saiu do lugar, o que acontece? Se ele não tiver a resposta disso na ponta da língua e for uma resposta positiva, ele precisa já criar um ecossistema. E mesmo se ele já tiver a resposta e for positiva, ele tem que criar um ecossistema. De uma forma ou de outra. A verdade é essa. É um caminho não tem para onde correr. Exato. E se você pudesse trazer aqui em pilares, quais são os 3 pilares que você considera essencial para conseguir criar um negócio digital escalável? Público-alvo. Transformação clara para o cliente, que para mim é fundamental. Então, assim, o meu público, ele tá aqui, tá? Então, aqui é o João. O João, ele tem uma habilidade muito boa,
disso, mas ele não sabe como compilar isso em um produto digital e transformar isso em dinheiro. Então o João tá triste, deprimido, ele vai dormir todos os dias com dor de cabeça, ele olha para o mercado com pessoas menos qualificadas fazendo dinheiro. Esse é o João. Quando eu mostro para ele a transformação clara do que ele vai receber, e é exatamente assim, essa linha nesse sentido, mostrando com essas ferramentas, com esse conteúdo, com isso e isso, você vai chegar aqui, João. O que é aqui? Ele vai ter informação suficiente, ferramental, estratégia e acesso a coisas para ele sair de onde ele está e transformar o conhecimento dele em dinheiro. Então, público-alvo muito claro, para quem eu quero vender. Perfeito. Uma persona muito bem definida, tá? Transformação clara para o cliente e marketing e vendas. Ferramentas, campanhas, estratégias de marketing digital e vendas. Que muitas vezes a gente não está falando de tráfego pago, de fazer anúncio. Pode ser que o seu primeiro cliente, Bruna, esteja do seu lado num almoço. Sim. Pode ser que aquele garçom está ouvindo a gente conversar, etc., falando sobre um determinado assunto, fala, desculpa, vocês falaram sobre isso? Me fala um pouquinho mais. Ele vai ser seu cliente. Então, público-alvo, muito bem claro definido, transformação clara para o cliente, e lembre-se sempre desse desenho, estou aqui e vou levar o meu cliente para cá, tá? E estratégia de marketing e vendas. Perfeito. Olha, eu vi um corte do Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, onde ele falava assim, que esse é o mercado mais viciado em crescimento que existe, o mercado digital. Porque se uma empresa, às vezes, faturou 100 milhões no ano, se no ano que vem ela faturou 92, ela está em crise. Enquanto qualquer outro mercado encontraria uma certa estabilidade no faturamento tão agressivo. E realmente o mercado digital é viciado em crescer e expandir. Talvez é porque a gente está muito no início, está desbravando, então a velocidade está alta. Mas eu acho que isso também vai muito do perfil do mercado, porque é um mercado de necessidade. As pessoas tendem a entrar quando está tudo dando errado e falar, é uma oportunidade. E, naturalmente, é um mercado dinheirista. Sim. Essa vontade de mudar de vida, a possibilidade, faz as pessoas entrarem e ficarem. Então, quando você trouxe aqui todos os possíveis canais de aquisição, cara, eu posso vender mentoria, eu posso vender consultoria, eu posso vender um curso digital, eu fico imaginando a cabeça da pessoa que está ali do outro lado e fica, caramba, mas então tem tanta coisa que eu posso fazer. Ainda não é só aquela coisa do curso de vender curso que a gente estava comentando, né? Existe realmente múltiplos canais de aquisição que eu posso utilizar. Então, indo pelo perfil que é um pouco dinheirista, de todos esses formatos, qual você acha que é o formato mais aplicável para quem está começando? E segundo, uma pergunta que eu imagino que é a dúvida que está na sua cabeça, qual desses formatos você acredita que é o mais lucrativo entre gravar um curso online, ou fazer uma mentoria, ou fazer um workshop? O que você acha que bota mais dinheiro no bolso da galera, André? Eu fiz o meu primeiro R$1 milhão não vendendo produtos digitais. Foi prestando serviços e fazendo consultorias para pequenas e médias empresas, principalmente do comércio e varejo. Se você hoje tem uma habilidade dentro do marketing digital, a minha recomendação é preste serviços de marketing digital dentro da sua habilidade. Então, fazer tráfego pago, marketing de conteúdo, gestão de redes sociais, estratégia de SEO, escrever, ajuda da inteligência artificial. Porque o Brasil hoje, Bruno e Marcelo, existem milhões de micro e pequenas empresas. Não estou falando do MEI, não, tá? Do microempreendedor individual, não. Eu estou falando da padaria, do restaurante, da academia, do estudo de pilates, que precisam... Sabe o que todas essas milhões de empresas têm em comum? Todas precisam de marketing digital. Legal. Algumas num determinado momento, dentro da sua jornada de vida, outras em outro momento. Mas todas, sem exceção, Bruno, eu falo do fundo do meu coração, precisam de marketing digital, estratégia de vendas online. Então, comece prestando serviços. Por quê? Se você tem essa habilidade, aí você pode morar no interior, deve ter um restaurante, uma padaria, conversa e mostra como você pode ajudar esse cliente a aumentar o número de clientes. O que todo mundo quer? Negócio local, por exemplo, aumentar as vendas. Então, se você chega para conversar e mostra que a sua habilidade pode colocar dinheiro no bolso desse negócio local, dessa microempresa, é bem provável que ela vai te contratar. Porque a gente está em 2025, o poder de convencimento hoje é diferente do que eu comecei lá em 2009, 2010. Então, isso, prestar serviço. Porém, prestar serviços não é escalável, tá? E aí que tem um ponto de atenção. Então, é importante que em determinado momento da sua vida, da sua jornada, do seu negócio, você comece a produtizar o seu serviço.
Então, é um serviço que você grave, disponibilize na plataforma e essa pessoa pode comprar esse primeiro serviço, que agora é um produto, para depois ter acesso à sua consultoria full time dentro da jornada. Então, pensando em poder de escala, não tem nada mais escalável do que você pegar um problema, você tem a dor, imagine você colocar lá no Google Trends, coloca aí Google Trends, uma ferramenta gratuita de pesquisa do Google, onde você coloca uma expressão, uma palavra que você vai conseguir saber o nível de buscas, de comportamento de busca das pessoas. Então imagine que você coloca lá e você tem a solução para esse problema, você grava uma aula. Você grava uma aula, faz um e-book, ou faz um bônus, uma aula, mais um e-book, eu adoro mapa mental, Mind Master, faço aquilo, vou na QIFI, subo o produto e começa a vender. Porque essa cópia não precisa de mim estar ali full time, vocês concordam? Total. Então o que eu vou fazer então? Essa cópia eu vou vender para a Bruna, mas eu vou vender para o Marcelo, para o João, para a Maria, o que é melhor? Para o cara que está no Japão ou o cara que está aqui em Balneário Camboriú. Então, pensando em escala, é isso. Agora, se eu fosse começar agora como eu comecei lá atrás, eu prestaria serviço, porque eu ainda presto serviço. A minha consultoria tem um ticket alto hoje, porque depois de 6 anos, mas é isso, eu presto serviço de consultoria. Então, faria isso. Que massa. O Marcelo trouxe aqui a questão de mentoria, treinamentos, workshop. Eu queria falar com você agora sobre mentoria. Eu percebo que algumas pessoas vão para esse caminho pensando realmente em ganhar mais. E eu queria saber de você, o que difere mentoria de curso e também como estruturar uma boa mentoria, pensando nessas pessoas que estão fazendo talvez essa transição. Eu percebo, inclusive, que muitos afiliados estão nesse caminho, né? De pegar, sair da afiliação e ter uma mentoria. É legal. Verdade, a gente vê muito isso agora. Principalmente existem grupos grandes de vendas, como por exemplo, a gente tem o MSA e o Be Your Boss. E você tem centenas, milhares de afiliados. E alguns afiliados se destacam e eles mentoram outros afiliados que querem ter o resultado deles. E aí eles têm um resultado ainda mais expressivo. Sendo que eles estão na posição ainda de afiliados, mas ao mesmo tempo de infoprodutores e mentores. Olha que coisa. Por quê? Porque eles entenderam que eles não precisam ser os melhores. Exato. Eles só precisam estar passo à frente de quem está um passo atrás. Perfeito. Que precisa ter esse acompanhamento. Então, qual que é a diferença, Bruna, da sua pergunta do curso online, da mentoria? Para mim, mentoria nada mais é do que transferência de informação, conhecimento para uma pessoa que tem um problema, uma dor, uma necessidade que eu tenho a solução, a habilidade para resolver. Somado com acesso. Então, um curso online, não é que a pessoa não vai ter acesso lá, mas ela está assistindo as aulas, bonitinho, faz os comentários, etc, etc. A mentoria, ela tem o meu acompanhamento. O acompanhamento de quem já passou por determinada situação que ela se encontra e ela quer sair dessa situação. Então, eu passei pela situação de dar consultorias, criar produtos digitais e transformar meu conhecimento em dinheiro. Então, eu sou prova disso, do que é possível fazer com um conhecimento específico ou qualquer um. E aí eu vou mentorar. Então, essa pessoa vai ter acesso. Ela pode escolher pela opção individual, que é ainda mais exclusivo, mas não tem escala. Ou a gente pode ir para um programa em grupo, que aí sim tem escala. Apenas uma atenção. Eu tenho visto o mercado de mentorias indo para um bagulho doido, vamos falar assim, onde você entra num Google Meet e tem 300 pessoas. Isso não é mentoria. Ok. Do fundo do meu coração. Por quê? Mentoria é o acesso, mas também é o acompanhamento. Se você... Imagina o seguinte, Bruno, você escolheu para ser o seu mentor. Olha a oportunidade. Então, eu tenho que lhe mostrar, arregaçar minhas mangas e pegar aonde você está e levar até o seu estado desejado. Então, estado atual, estado desejado. Esse é um papel do mentor. Te acompanhar na sua jornada e mostrar o caminho que você deve ir, apesar que você faz o que você quiser. Deus nos deu livre arbítrio. Falei certo? Acho que sim. Falou. Então é isso. Você tem que aplicar e fazer, mas eu estou aqui te dando acesso e mostrando o caminho que você deve ir. O curso online não, ele está gravado, então a pessoa assiste agora, assiste meia-noite, de madrugada. A mentoria eu estou ali no acesso. E aí você pode ter uma mentoria individual, eu tenho. Você pode ter uma mentoria em grupo, eu tenho. Então, você pode criar diferentes formas de mentoria. Perfeito. Qual
Desculpa, Por favor, por favor. Qual o mínimo para ter, então, num grupo assim, de mentoria, já que a gente tá falando dessa questão de 300 acessos? Máximo. É, o máximo. Desculpa. Eu já tive um grupo de empresários, pequenos empresários do Paraná, de 35 Ok. pessoas. Foi o meu maior grupo por um tempo, tá? 35 pessoas. Se entrasse mais, você deixaria entrar? Pela característica e modelo de negócios que eles estavam ali, que eram todos do comércio e varejo, eu aceitaria até no máximo 50 empresários. Ok. Entendi. Ainda assim, você conseguiria dar esse acompanhamento mais Total. exclusivo, né? Total, realmente, através de um precisando grupo no 300 WhatsApp. pessoas. É uma live isso aí, não é? uma live. Verdade. É uma live. Eu gosto muito que a Bruninha entrou nesse tópico, porque muito da nossa conversa tinha sido voltada ao iniciante, né? Eu quero começar, quais são os primeiros passos. Já uma mentoria, geralmente, já é para alguém que já tem um conhecimento mais consolidado, tem um lastro no mercado, mesmo que físico, e agora está trazendo para o digital. E, querendo ou não, a título de resultado, é muito difícil um curso online competir com o resultado que uma mentoria pode dar, por causa exatamente do acesso e acompanhamento. É muito mais personalizável, muito mais cuidadoso. Boa. Então, pensando em mentoria especificamente, como é que eu posso estruturar o meu conhecimento e transformar ele numa mentoria? Por quê? Lá atrás, olha isso, quando eu comecei a desenvolver minha comunicação, que eu tinha 18, 19 anos, eu parava e pensava assim, cara, sabe o que eu adoraria? Eu adoraria que as pessoas me pagassem para eu falar, me ajuda a contar uma coisa, eu falar o que eu quisesse para ela. Então, por exemplo, um exemplo grotesco, eu tenho conhecimento de kart. Seria muito bom se a pessoa me pagasse, ela vai te pagar 10 mil pra você me falar tudo que você sabe de kart. Só que não adianta eu vomitar um monte de coisa, tem que ter uma estrutura por trás. Então, como é que eu estruturo meu conhecimento para um modelo de mentoria? Legal. Eu tenho estruturado o meu através de mapas mentais, então com encontros semanais ou quinzenais e com todo um processo de acompanhamento num grupo do WhatsApp, onde a gente tem encontros pré-determinados em dias e horários específicos e muitas vezes até sobre o que nós falaremos naquele dia. Legal. É claro que num programa de mentoria nada é e não deve ser, na minha opinião, engessado, tá? Porque também a mentoria não é só uma entrega de conteúdo. Eu não vou abrir a boca ali para esses 35 empresários e começar a falar. Então é um momento muito de troca também. Então eles vão perguntar. Só que isso precisa, por exemplo, num grupo de 35, isso precisa ser orquestrado, porque senão vira bagunça. E tem uma desorganização no ar. Então o que a gente precisa fazer? Ter momentos claros do que vai acontecer, como vai acontecer e principalmente o porquê vai acontecer naquele momento. Então, estruturo, eu tenho diferentes grupos de mentoria. Então, em diferentes dias de entrega, o que essa pessoa vai receber do encontro 1 até o encontro X e como que vai ser esse acompanhamento e o que ela recebe durante esse acompanhamento. Cada encontro de mentoria, eu defini que os meus mentorados precisam ter micro vitórias. Então, eles precisam sair dali, nem que seja uma simples micro vitória, o que é? Conseguir criar uma mini oferta no Instagram. Aquilo é uma micro vitória. Que vem de micro tarefas. Então, você tem pequenas tarefas, que essas tarefas, ao serem executadas, implementadas durante um tempo de cada encontro, você vai ter a sua micro vitória. Até chegar ao final, você saiu daqui, lembra, transformação clara para o cliente. Chegou aqui, estado atual, estado desejado. Então, quando você executa suas microtarefas, você tem as suas micro-vitórias, que no final vai chegar aonde você quer chegar. Muito bom. Perfeito. A gente aprendeu aqui, então, o que é mentoria, aprendeu a estruturar uma mentoria e agora, com certeza, chega o momento. Como é que eu vou precificar? Essa é boa, hein? Quanto cobrar dói. isso aqui? Tem como como é que pular, é? não? Essa aí. Essa tem que fazer, não tem como. Vamos lá. Como que hoje, não só as minhas mentorias, produtos digitais e também as minhas consultorias, né? Como que eu precifico isso hoje? Primeiro, eu levo em consideração os resultados que eu gerei ao longo dos anos, desses 16 anos. Pensando numa consultoria, a consultoria é 1 hora que você vai ter, então custa X mil reais. Quando você vende só a hora, é preocupante, porque você está trocando 1 hora por um preço, né? Eu tenho certeza que se o Barack Obama, lá antes de ser presidente, o valor da consultoria dele de sentar 15 minutos era 1. Depois que ele teve o seu mandato lá nos Estados Unidos, quanto que virou a consultoria para ele sentar aqui durante 15 minutos e abrir a boca para falar? Né? Então,
tudo isso deve ser levado em consideração. Então, o seu histórico, o tempo que você vai se dedicar ali à pessoa, nesse caso, ou o grupo, os seus resultados gerados nos últimos anos, entregue, estudo de caso que você conseguiu. Então, eu utilizo desses elementos para compor o meu produto, os meus produtos, seja mentoria, palestra, treinamento, etc. E outra coisa que eu levo em consideração é o quão aquilo de fato vai resolver o problema do meu cliente. Então, se eu realmente tenho o remédio e ele tem a dor, e eu sei que o meu remédio realmente resolve a dor dele, e o quanto ele está disposto também a pagar por isso. Por quê? Porque eu sei exatamente como resolver o seu problema, o quanto você está disposto a pagar por isso. É claro que não é um leilão, igual do Google, do Meta, de você comprar mídia. Tá? Então, eu tenho lá um valor, não é um valor tabelado, eu não gosto de tabelar os meus produtos. Crio sempre um processo de ancoragem. Então, o que você leva? Então, o quanto vale para você aprender com quem tem 16 anos de mercado, com quem já fez um intercâmbio, com quem tem uma certificação pelo Disney Institute para falar sobre a experiência do cliente, a metodologia Disney, tirada lá, na Disney, na Flórida. Quanto vale para você ter uma consultoria com uma pessoa que já atendeu, tem mais de 10 mil horas de consultorias, isso, tem mais de 12 mil alunos. Então, quanto vale para você? Isso é o quê? O processo de ancoragem. Então, tudo isso vale X mil reais. Mas hoje, você quer o processo de ancoragem que o mercado faz muito, né? Hoje você vai pagar X por esse produto. Você não pode ancorar isso também lá em cima e não ter essa, não sei se a palavra é equidade que eu colocaria aqui, mas você não pode, isso custa 100 mil reais, mas hoje você vai levar por 497, ok? Não é assim também. Então, para mim, esse processo de construção acontece dessa maneira. Histórico, a minha jornada, os meus resultados, a minha habilidade, o meu potencial de resolver aquele problema, eu vou compor tudo isso para precificar meu produto, mentoria, consultoria e até uma palestra minha, por exemplo. Que clareza, muito bom. Total. Por fim, fechando esse assunto de mentoria, a gente sabe que a mentoria ela costuma ter um ticket superior a um curso gravado, por exemplo. É exatamente por causa do acesso, né, esse cuidado específico. Consequentemente, o tipo de cliente que compra uma mentoria geralmente difere muito de um cliente que compra um produtinho de entrada. Às vezes é só um cliente num momento diferente da jornada, mas muitas vezes é um cliente que ele não está disposto, às vezes ele não tem tempo, mas ele tem dinheiro, então para encurtar o caminho, ele paga mais caro. Como você consegue clientes qualificados para a mentoria? É um processo simples de Instagram? Ou você tem que estar presencialmente em alguns lugares? Como é o seu processo? Boa pergunta. É um mix de coisas. Então, estar presente em alguns lugares, ou seja, ter acesso a determinados ambientes e lugares, me ajuda a atrair esse cara mais qualificado dentro da sua jornada de compra. Boa. Tá? Quando você tem uma esteira de produtos ou de mentorias, isso também te ajuda a esse cara que talvez ele não está preparado para pôr a mão no bolso e pagar 5, 10 mil e por aí vai. Só que, por que ele não paga isso hoje? Porque ele ainda não viu valor suficiente no que você tem para entregar para ele. Ou seja, ele não comprou a ideia da transformação clara ainda. Só que ele fala assim, eu estou disposto a pagar R$1.000 por talvez 2 encontros em grupo com 15 empresários. Legal. Aquilo basta para ele falar, caramba, o que o Marcelo entrega sobre kart é de outro nível. Só que esse cara me entregou em 2 encontros. Imagina o que ele pode me entregar em 10, em 4, em um programa mais robusto. Quanto custa isso? Custa 10 mil. Tô dentro. Se em 2 que valeu 1.000 ele me entregou tudo isso, imagina. Então, isso é muito importante. Às vezes, o cara ele tem dinheiro, bem colocado, Marcelo, ele tem dinheiro, só que ele não viu valor suficiente para comprar ainda aquele programa que custa X. Só que ele fala, eu não quero curso online, eu quero ainda ter o acesso ao André, a você, mas eu não estou ainda disponível para pagar esse preço todo. Só que quando você tem uma esteira de produtos, uma esteira de mentorias, esse cara ele entra no seu primeiro programa de mentoria, que tem um valor mais acessível, que é para você dar o gostinho a ele, para ele, caramba, realmente, olha o que o André fala, dessa forma, isso. Cara, eu quero estar com esse maluco aí, eu quero estar mais tempo com ele. Paguei isso aqui, agora eu vou para o próximo nível. Então, eu costumo fazer exatamente dessa forma, tá? Ter diferentes níveis de programa, com diferentes níveis de entrega e acesso,
esse cara vai consumindo. Sabe qual que é a consequência disso, Marcelo? Meu LTV. Perfeito. Caramba. Meu lifetime value sobe muito. Porque esse cara comprou aqui, ficou 45 dias. Igual, tem um programa que dura exatamente 45 dias. Quando tá no último encontro, eu já faço uma oferta pro próximo. Como esse cara viu muito valor no que eu entreguei, o que ele vai fazer? A minha taxa de conversão é alta. Opa, claro, André, vamos caminhar. Aí a gente fala um pouquinho sobre engenharia financeira. Então, André, como que eu posso pagar? Você consegue o que eu já paguei abater desse outro valor? Opa, claro que consigo. Por que não? Esse cara já investiu X. Por que eu não posso abater o que ele já investiu no novo programa dele? Então a gente foi construir essa engenharia financeira também. Então ter uma esteira de produtos, pô, é importante. Se você está no digital, você não pode depender de um único produto. Fato. Né? E ter uma esteira de mentorias. Muito bom, Sensacional, muito bom. cara. Tá feliz ou não tá? Com esse bate-papo como não, né? aqui. O cara é gênio. Porra, Inclusive, que isso? queria agora ir pra uma parte sobre desafios desse mercado, né? Bora. Cara, são 16 anos aí que você tem uma bagagem enorme de conhecimento. Então, pensando agora nessa oportunidade de estar podendo falar com pessoas que estão dando seus primeiros passos, com pessoas que também já estão no jogo há algum tempo. Como lidar com aquele medo de ficar para trás nesse mercado que se atualiza tão rápido, né? Todo momento. Funciona hoje e amanhã já não tá mais funcionando. Caraca, que pergunta top demais. Eu confesso que esses dias, Bruno, me bateu uma vibe de inteligência artificial. Né? Eu estive em 2024, janeiro, na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo. Acontece uma vez por ano em Nova York. Então eu recebi um convite e paguei para ir nesse convite para ir até na NRF. E assim, se fala muito hoje, principalmente para o varejo, para o comércio, sobre essa questão da inteligência artificial, né? Dos self-checkouts, da forma de pagamento, da gôndola inteligente, do PDV, do ponto de venda inteligente, perdão. Então eu entrei numa vibe de assim, cara, eu preciso aprender inteligência artificial, né? Eu já pagava há algum tempo o ChatGPT, e aí comecei a aprender mais sobre isso. Comecei a criar comandos e prompts e criei até um agente específico, porque o GPT Plus te permite fazer isso, que vai ser o meu assistente para me ensinar sobre inteligência artificial. Então eu comecei a ficar meio bolado com isso. Mas assim, aí depois eu troquei uma ideia com a minha esposa, com a Fernanda, e falei, amor, cara, tô com quase 40 anos de idade, já passamos por tanta coisa, né, amor, juntos, baixos, altos, pô, temos uma filha linda. Eu não vou me preocupar com isso, não. Eu acho que tem mais coisas para se preocupar, igual, por exemplo, quando eu estava conversando com a Laura, a gente estava indo para a escola, aí a Fernanda tá falando um negócio com a Laura, Laura, não faz isso não. Aí eu falei, Laura, não faz isso não. Papai, fica na sua aí. Então, assim, tem muito mais coisas nesse momento importante para me preocupar, igual essa fala da Laurinha, né, de como ela me abordou e falou isso, que no momento eu até virei a cara e ri, assim, mas depois eu fui enérgico com ela e falei, amor, eu sou seu pai. Uma coisa que eu aprendi na vida é respeitar pai e mãe. Isso é bíblico. Então, sabe, eu falei assim, tem tanta coisa mais para eu me preocupar do que a inteligência artificial vai tomar o meu emprego, o meu negócio, meu business, do que ficar bitolado com isso. Então, eu entrei numa vibe assim, eu vou fazer o que eu tenho para fazer de melhor. Então, já que está disponível para mim, eu vou aprender inteligência artificial. O ChatGPT vai me ensinar isso. Perfeito. Entendeu? E tem dado certo, Bruna, assim. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Claro. Respondi? Sim. Acho que no final das contas é você entender qual é o seu 80-20, né? Legal. O mercado ele vai estar sempre se renovando, várias oportunidades vão aparecer. E no final das contas você tem de abraçar aquilo que realmente faz sentido para você. É sobre isso no final das contas, né? Porque senão a pessoa vai cair no canto da sereia e aí vai se distrair e o resultado vai passar mais uma vez. Porque hoje é inteligência artificial. E amanhã, o que vai ser? Exato. E aí você entra numa vibe, né, maluca. Vai pro lado sombrio, sai da luz. É isso aí. É isso. Boa. É isso. Bruninha, chegamos no momento que a gente gosta agora do nosso bate-papo, que é o bate-bola jogo rápido. Eita. Como é que ele vai funcionar? A gente preparou algumas perguntas rápidas para você. Sim. A gente vai jogar elas e você devolve com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Eita. Pode Preparado? ser? Bora, começa, Bruninha. Vou começar aí, Marcelo. Ó, uma palavra que define o seu início no digital. Constância. Uma habilidade que todo empreendedor digital deve dominar. Resiliência. Essa é pra completar a frase, hein? Liberdade é... Tudo pra mim. O que não pode faltar em um produto digital de sucesso?
Autenticidade? Nice. O que não fazer ao criar um produto digital? Escolher qualquer ferramenta do mercado para entregar. Ok. Pô. E para finalizar com chave de ouro, uma palavra que resume o seu modelo de negócios. Ecossistema. Ela Nice. O cara passou. Era o que a gente esperava. Passei? Gente, passou liso, a gente sabia, né, Já Marcelo? sabíamos. Mas olha só, agora a gente tá chegando na nossa finaleira aqui, um momento mais reflexivo. Já, passou rápido, Quer que o eu Marcelo falei? falou, né? Começou, piscou. Acabou. Mas ainda Então, não acabamos. Não acabamos. Boa. Temos uma perguntinha agora final. André, para quem quer se posicionar como autoridade no que ensina, por onde essa pessoa deve começar? Boa. Hoje a internet tem muita informação disponível gratuitamente. Então você vai no YouTube, você vai nas redes sociais, no LinkedIn, você vai até algumas pessoas que lá atrás você não tinha acesso a essas pessoas, que falam muito bem sobre um determinado assunto. Eu sugiro que você saiba escolher muito bem, faça uma lista de profissionais, de coisas que você quer aprender, de profissionais que falam sobre aquele determinado assunto, para você falar uma coisa que o Marcelo falou aqui, né? A moto está seguindo o João, Fernando, Maria, José, aquele assunto e você não chegou a lugar nenhum. Então, você que está começando, o que é importante? Faz uma lista de pessoas que são boas, que podem ser seus mentores. Comece a ver o que essas pessoas fazem no dia a dia, que tipo de conteúdo elas compartilham, como é esse conteúdo, como elas fazem isso, e comece a moldar. Então, isso inclusive é uma estratégia que o Tony Robbins já fala isso há anos, né? O coach lá americano, que é você é o espelho. Então, você se espelhar em quem é bom. Tá, pô, se aquela pessoa já fez aquilo, o que ela precisou para fazer aquilo? O que ela come, o que ela se alimenta, o que ela faz no dia a dia, né? Então, isso é importante, porque você vai moldar uma pessoa, vai buscar conteúdo e conhecimento sobre aquilo e vai começar a aplicar. Eu acho que é importante, a Bruna falou isso, é a questão da execução. Vocês falaram sobre isso, né? Muito bem. Não adianta você ter 1 milhão de conhecimento e informação e não aplicar, não executar. Lá atrás, 2009, eu fui aplicando comigo mesmo. E aí eu errava, acertava e corrigia, voltava aqui. Acho que a internet, o digital, é muito importante isso, né? Você erra, corrige, acerta. E hoje, importante erre rápido, corrige rápido, acerte rápido e vai. Perfeito. Entendeu? E é isso. Então, vai se espelhar, faz aí um moldezinho e começa a ver o que esse cara faz e vai executar. Aprendeu algo? Execute. Aprendeu algo? Execute. Aprendeu? Execute. Perfeito. É isso. Não esperava Hoje foi bom, hein, Bruninha? Nossa, hoje foi muito Hoje bom. foi Gostei bom. bastante. Que bate-papo gostoso, Vocês cara. gostaram mesmo? Pô, bom Muito, demais. Muita muito maturidade de conhecimento. mercado. A gente gosta muito Poxa, disso, né? obrigado, de Se coração. a gente pudesse dar pra passar mais algumas horinhas aqui. Nossa, a gente ia fácil, né, Só que não Marcelo? terminamos, por quê, Não Brunex? terminamos, temos agora o quê? Presentinhos que faz. Temos uns mimos. Uns mimos. Mas Agora Inimigos você da tem dieta. Sua própria cuequinha que faz. Tem pra você, tem pra primeira dama, pra Fernanda, que a gente vai dar já ali pra ela. gente. Tem mais um ali pra Fernanda também, que tá ali do lado. Já vai receber. Eu posso falar aqui rapidinho? Com não estava certeza. no treinamento, no script não, mas é o seguinte. Gente, fui extremamente bem recebido desde a primeira vez com a Ale, com o Grandini, para chegar até aqui, tá? Eu acho que não é sobre almoçar e comer uma comida gostosa ou estar hospedado num local, num hotel legal. Eu acho que é o conjunto de experiências. E por que eu falo de experiências hoje? Que em 2018 eu fui até a Disney fazer uma missão empresarial e fiz uma certificação chamada Por Trás da Magia dos Negócios em português. E eu aprendi muito com a Disney, aprendo todos os dias, e eu ainda hoje transformo meu conhecimento vendendo o que eu aprendi em 2018, lá, com algumas atualizações, em dinheiro. Então, o que eu passei nesses últimos dias aqui foi uma verdadeira experiência. Então, eu queria parabenizar todo o time da QIFI, desde a Jéssica, que me manda as mensagens pelo WhatsApp, com os vouchers, etc. Os meninos aqui, a Bruno, o Marcelo, o Ale, o Grandini, que me convidaram e que geraram uma baita experiência para mim, para Fernanda e para Laurinha. Então, obrigado de coração mesmo. Eu acho que o mercado precisa exatamente disso. Porque, sendo bem sincero, plataformas, softwares existem a perder de vista. Mas quando a gente vê muita essência no que uma plataforma, no que as pessoas estão por trás querem entregar, eu acho que no final do dia é isso que importa. Porque
tudo são pessoas. É verdade. Que legal, muito Fico obrigado, muito cara. feliz. Show. E eu tenho certeza, primeiro, né, esse presente é para agradecer a sua presença, você ter aceitado vir aqui e compartilhar tanto conteúdo de valor com a nossa audiência. Muito obrigado. E eu tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando para continuar aprendendo com você. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha para a galera te seguir, André. Boa, obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram é @omelhordomkt, tá? Ou pode acessar lá também academiadeconsultoria.com.br e ficar por dentro de todas as novidades. Tamo junto, é isso. Tamo Isso. junto, muito obrigado, André. E Bruninha, para quem ficou com a gente até o final, o que é que eles têm que fazer agora? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui o que vocês mais gostaram desse episódio, que tivemos aqui a presença ilustre do nosso queridíssimo André Damasceno. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, ô Marcello! Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Bye!